Fala, minha galera do Spotify, fala, minha galera do YouTube, episódio de número 66, podcast do professor Alan Vinícius. Vamos falar de uma temática extremamente importante que envolve as conquistas estudantis. Você não sabe o quanto é importante que você possa lidar com a conquista da forma correta. Quanto mais você aprende a lidar com esta fase da jornada estudantil, maiores serão exatamente as suas chances de atingir essa aprovação de uma forma mais célere. Mas antes de adentrarmos na temática, é importante que você tome algumas ações. Se você está no YouTube, primeiro ponto é se inscreve no canal, ativa as notificações e já curte esta aula, este podcast, este episódio. Se você está no Spotify, segue o podcast do Professor Alan e ativa as notificações. Lembre-se que este podcast ele é 100% focado em aumento de produtividade e aumento de performance para quem estuda para concursos públicos, então exatamente para você. E sempre a gente inicia o podcast com uma pergunta. E qual é a pergunta do podcast de hoje? Você comemora a sua evolução nos estudos? Gente, quando a gente fala dos estudos para concursos públicos, a gente está falando de uma jornada. E quando a gente fala de uma jornada, essa jornada, qualquer que seja, ela exige que você tenha resiliência. Por isso, estudar para concursos públicos, por ser um processo, por ser constituído de algumas etapas que são fundamentais, você precisa ter resiliência, a resistência adequada às adversidades para vencer exatamente essa jornada. A resiliência neste cenário de preparação é necessária por um fator fundamental. E que fator é esse? A aprovação, ela não é constituída, ela não é fixada por um ato, mas sim por um processo. E qual é a diferença? Um processo se constitui como uma sequência, como uma soma de atos que devem estar ordenados de uma forma lógica, ou seja, devem estar estruturados em uma sequência lógica. Não há como você atingir um resultado iniciando, por exemplo, o processo pela conquista antes do planejamento. Então, existe uma etapa de planejamento, existe uma etapa de organização, que são etapas estruturais, para depois você executar o processo estudantil e aí sim atingir a conquista que você tanto almeja. E é exatamente aí que eu preciso lhe dizer que um dos passos desta sequência é representado pelas conquistas. Só que qual é o cuidado que você precisa ter? Que quando eu falo em conquista, a gente não está falando apenas de um ato. Porque quando a gente raciocina a conquista, a gente já pensa assim: cheguei lá, acabou, venci a jornada. Não tenha dúvida que essa parte da conquista, esse tipo de conquista, a conquista final, ela é maravilhosa. Só que o que é necessário de você entender? Que como o processo estudantil de preparação exige fases, você precisa comemorar a vitória. Você precisa comemorar a passada ou a passagem de fase. Exatamente como você fazia se você, na sua infância, brincou, por exemplo, de um joguinho eletrônico, de um joguinho de videogame. Você sabe que existiam fases. E essas fases eram fases que iam sendo vencidas. E na medida que você vencia uma fase, você se entusiasmava mais ou você se entusiasmava menos? Conta para mim. Parece-me claro que quanto mais você avançava no jogo, maiores as doses de dopamina, não é verdade? Você já viu aqui neste podcast a importância desse neurotransmissor.
Então, tem que estar muito claro. A aprovação não é o único estágio do processo estudantil a ser comemorado, pois em um processo existem etapas que são prévias à aprovação. E essas etapas que são prévias à aprovação, na medida em que elas são vencidas, na medida em que elas são passadas, você precisa comemorar. Aliás, aqui está uma das grandes aliadas da sua aprovação. Chama-se a comemoração das microconquistas. E quando eu falo da comemoração das microconquistas, tem que estar claro o seguinte: são micro mesmo. Essas conquistas, elas são tão pequenas que, se você não tiver cuidado, isso entra no senso comum e simplesmente você não comemore. Quer ver? Quando eu falo pequena, é no sentido de natural, tá, gente? Não no sentido de pouco importante. A primeira comemoração que você tem que ter é quando você tomou a decisão de estudar para concursos. Sabe por quê? Porque muita gente passa uma vida reclamando do trabalho, reclamando do chefe, reclamando dos colegas de trabalho, mas não mudam a realidade que tanto incomoda essas pessoas. Gente, se é uma realidade que tanto te incomoda, como não fazer nada para mudar? Então, a partir do momento que você disse assim, ó, vou estudar para concursos, não aguento mais levar a vida que levo, não aguento mais ter a remuneração abaixo do que eu acho que mereço, não aguento mais conviver com um trabalho que eu não gosto de realizar. Não aguento mais conviver com colegas de trabalho que não torcem pelo meu sucesso. Não aguento mais estar numa empresa que não valorize o meu trabalho. Talvez você seja a pessoa que diga isso. Mas quando você disser assim, ó, vou estudar para concursos públicos e iniciou, ou seja, você deu o primeiro passo, e o primeiro passo pode ser assistir uma aula no YouTube. O primeiro passo pode estar sendo assim, ouvir ou assistir esse podcast no canal do YouTube ou no Spotify. Você está saindo da zona de conforto. Então, quando você praticou esse ato, você precisa comemorar este ato. Depois, você definiu a carreira que você vai se preparar: carreira administrativa, carreira de tribunal, carreira fiscal, carreira policial, carreira militar, carreira bancária, carreira de saúde, carreira de educação, não importa. Quando você definiu a carreira, você avançou mais um passo. Você completou mais uma etapa. Então você precisa comemorar. Porque quando você comemora, você está dizendo assim, ó, eu estou vencendo fases. Eu não vou voltar ao momento de lá de trás, que foi o momento que eu comecei a estudar. Você já está estudando. E quando você se vê desta forma, você vai ver um processo evolutivo. Todos nós amamos evoluir. Uns mais, outros menos. Um comemora mais, outro comemora menos, não importa. Você gosta, uns têm uma descarga enorme quando efetivamente estão numa EPP, num processo de evolução pessoal permanente. Comemore quando você consegue fixar uma rotina de estudos. Comemore quando você organizar os estudos de modo estratégico. E aí vem um detalhe. Talvez você diga assim, mas professor, eu iniciei, vitória 1. Eu defini a carreira, vitória 2. Mas eu não consigo estruturar minha rotina. Professor, eu estruturei minha rotina, eu saí da zona de conforto, eu defini a carreira, mas eu não sei organizar os meus estudos. Porque organizar os meus estudos exige uma técnica maior. Então eu devo me frustrar? Muito pelo contrário.
Se você ainda não atingiu um dos estágios de uma preparação, busque-os. Não deixe que seus estudos estagnem. Não deixe você acreditar, não se deixe acreditar que é assim mesmo, que faz parte, que aprende aos poucos. Não. Busque sempre a evolução de forma permanente. Evolução pessoal permanente é fundamental. Porque quando você tem mais conhecimento, você avança, você avança, você avança. E se você não sabe, você pede ajuda para quem sabe. Aliás, se você saiu da zona de conforto, se você está comemorando as suas conquistas, você merece ajuda. Por isso, os estudantes que estão nas minhas redes sociais, no YouTube, no Spotify, precisam efetivamente evoluir. E eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Por isso, para que eu consiga te orientar da melhor forma, de acordo com o seu perfil, de acordo com as suas características, aqueles estudantes que se mostrarem mais engajados nas minhas redes sociais vão ter a oportunidade de ter uma análise de perfil comigo individualmente, através do Zoom, uma reunião individual. E para tanto, professor, o que é que eu preciso fazer? Você precisa, de fato, se mostrar em um processo de aprovação ou de uma jornada estudantil em que a prioridade é você, a prioridade é a sua aprovação. E como é que eu vou medir isso em você? O primeiro passo é você agir. Na descrição deste episódio consta o meu WhatsApp, é o 719-9381-1035. Eu vou repetir, 719-9381-1035. Você vai mandar uma mensagem dizendo, professor, estava no podcast, no episódio 66, e gostaria de participar da análise de perfil estudantil. Assim você terá, depois das perguntas que farei, você terá uma oportunidade única, que é entender em que ponto você está na jornada. Entender quais são os pontos de melhoria, quais são os pontos que, se melhorar, a aprovação ela se torna cada vez mais perto. Gente, existe uma prática comum no podcast do professor Alan, que é você emanar um mantra. O que é um mantra? É uma frase imperativa que você vai expressar, primeiro falada e depois escrita, para que você demonstre o quanto você está comprometido ou comprometida com a aprovação. O primeiro passo para você ter acesso a essa análise de perfil. Então, escolhe uma frase do podcast, escolhe uma frase do episódio e escreve aqui nos comentários. Exemplo, eu já me vejo assinando um termo de posse. Professor, estou impactada por este podcast, porque eu não comemorava as minhas conquistas, agora eu comemoro. Eu estou comemorando por ter ouvido esse podcast até o fim. Escreva, escreva o que está dentro de você. Mas qual é a orientação destes comentários de hoje? Que represente a comemoração de uma vitória. Então, escreve aqui nos comentários sobre um momento nesse processo estudantil que você se sentiu empoderada, que você se sentiu empoderado com a conquista. Seja porque você conseguiu vencer um simulado, seja porque você resolveu uma lista de exercícios. Então, fale o que é que impactou nesse processo de conquista nos últimos dias, nos últimos meses, no processo de preparação para concursos públicos. Ainda, nós temos uma grande missão aqui no podcast do professor Alan. Nós devemos encaminhar sempre o episódio para uma pessoa. Então, clica no botão de compartilhar nesse momento que você está me ouvindo. No YouTube ou no Spotify, escolhe a plataforma que você tiver, compartilha, vai aparecer o ícone do WhatsApp, você vai clicar nesse ícone e vai escolher uma pessoa da sua lista. Encaminha para uma pessoa e diz para ela por que que você escolheu ela, por que que essa pessoa é importante para você. Não tenha dúvidas que você estará fazendo, você estará efetivamente praticando um dos grandes pontos que vão lhe conduzir ao sucesso, que é justamente essa fraternidade, essa solidariedade perante as outras pessoas.
Um grande abraço, estamos juntos e amanhã, impreterivelmente, às 6h06 da manhã, nós teremos o episódio de número 67. Grande abraço, estamos juntos. Com a sua aprovação, valeu!